E aí ele em jejum, né, choroso, irritado, mas beleza. Aí ele não sedava, tentaram fazer inalatório, não ia. E aí a saturação começou a cair. Muda o oxímetro, não sei o quê. E fizeram propofol, não sei o quê. De repente passaram máscara laríngea, começaram a ventilar ele. Assim, foi tudo tão rápido. E aí eu tenho flechas na minha cabeça. E aí não conseguiram coletar o líquor ainda, porque ele não estava melhorando a saturação. Aí entubaram ele, fizeram o succinil, e entubaram ele para colher um líquor. E aí meu cérebro começou a ficar, gente, como assim, né? E aí, não ventilava, de repente eu olhei pro monitor, já tava saturando 3%, ele tava roxo. Hoje a gente é um defensor para ter a família ali do lado em qualquer situação, independente do que ela seja. Ainda mais depois que a gente vira mãe. Parar a mãe da criança é ruim para a criança. E é péssimo pra mãe que não tá vendo o que tá acontecendo, né? E aí, às vezes, o leito lá do fundo tá tendo uma intercorrência e as outras mães ficam, né? Exato. No dia seguinte do que aconteceu no centro cirúrgico, aí foram sedar ele pra passar o pique. Nossa! Só que aí, assim, aí tava dentro da UTI, com a equipe que eu, né? Mas eu ficava, assim, atrás da porta, eu chorando sem parar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pediatria Intensiva. O Pedincast de hoje, gente, é o episódio 101. E eu marco esse momento, né, desse episódio, depois de 100 episódios falando tantos temas técnicos, trazendo muitas mães também para contar a sua experiência. Mas hoje é um episódio diferente, com uma pessoa que tanto eu quanto o Arnildo nós admiramos demais, que também tem longa data aí, igual a nós na internet, uma trajetória muito bonita, muito ética, envolvendo assistência à criança. Só que ela passou por um episódio na vida pessoal dela, que testou um pouco ela como profissional também, só que na versão mãe. E essa questão que mexe muito com a gente gosta muito de falar de família, a gente tenta trazer um pouco esse olhar empático para a família também, mas quando nós, profissionais, nos vemos numa situação de vulnerabilidade perante um filho nosso, a gente fica, meu Deus, né? E agora, como a gente vai se comportar com isso? E aí eu não consegui pensar em outra pessoa para falar sobre isso, uma pessoa que realmente vivenciou isso na pele há pouco tempo e compartilhou essa vivência aí conosco pelas redes sociais, dentro de um tema que vai trazer justamente aí entre protocolos e orações, né? Que seria a dualidade da pediatra e mãe nesse processo de assistência a seu filho. E eu tenho a honra aqui de apresentar a Maísa Talon. Falei certo, Talon? Talon. Talon. É do meu marido, é italiano. Então, gente, você já sabe quem é, né? Não preciso nem apresentar o resto. Mas ela tem graduação em residência médica de pediatria pela Universidade Federal do Mato Grosso, pós-graduação em medicina intensiva pediátrica e neonatal pelo Instituto Térsius, tem título da área de atuação em emergências pediátricas pela AMB Abramed. Também é docente do internato do Centro Universitário de Várzea Grande. E, gente, aqui, idealizadora do canal Pediatria Urgente, que a gente ama, a gente respeita, a gente acompanha e que tem ajudado aí muitos pediatras ao longo desse Brasil. Maísa, é um mega de um prazer ter você no Pedincast. Você sabe que a gente admira muito o seu trabalho. A gente tem uma parceria junto aí de internet há uma longa data e ter você aqui realmente é muito, muito agradável. Imagina, eu que agradeço. Eu fico, assim, extremamente agradecida pelo convite, lisonjeada também por lembrarem de mim. E essa parceria é muito legal, ter pessoas na internet que a gente confia, que a gente gosta e que a gente troca figurinha. Eu adoro os seus vídeos, adoro, porque a gente médico, muitas vezes, uma grande maioria das vezes, a gente não tem essa manha da enfermagem. Então, aí quando você, aqueles detalhezinhos de acesso, eu fico vidrada, eu salvo os vídeos todos, eu adoro, porque é muito bom mesmo. Agradeço o convite, viu? Eu que agradeço. E esse lado da família, quando eu vi você passando por tudo isso, eu ficava, né, por detrás da tela meio angustiada, que a gente fica, meu Deus, porque você é mãe de 2, eu mãe de 3. Não tem como a gente não se colocar no lugar de uma profissional que está passando com algo delicado com seu filho. Uma coisa é a gente acompanhar, às vezes, as famílias, outra coisa é quando a gente pensa e cai a ficha e fala, puxa, pode acontecer com a gente, né? Só que antes de a gente entrar nesse tema delicado, eu te apresentei assim, né, bem por cima. Eu queria que você contasse um pouquinho de quem é você, né, um pouquinho da sua trajetória. Ai, meu Deus. Bom, eu agradeço novamente pelo convite. Bom, eu sou pediatra,
amo, sempre gostei de cuidar de criança. Sou a mais velha de 4 irmãs, então eu sempre cuidei das minhas irmãs. Entrei para pediatria e vi que aquilo. Gostava muito da pediatria, mas a puericultura nunca foi meu forte. Sempre meu coração acelerava nas adrenalinas, então, muitos plantões de emergência, de UTI. Terminei a pediatria, queria fazer intensiva pediátrica, só que eu tinha um concurso, eu sou médica legista também. Então, aí eu já estava no concurso, já estava casamento marcado, aí eu não quis, porque aqui na minha cidade não tem. Falei, vou tirar a prova de título. Segui aí, trabalhando, estudando, me preparando, fiz a pós. E falei, vou tentar a prova de título. Aí surgiu a oportunidade, né? Fiquei sabendo da prova de emergências pediátricas, que era nova, abriu em 2019. Falei, bom, ainda não tenho o tempo para de intensiva, então vamos fazer essa aqui. Aí fiz, graças a Deus consegui, fui aprovada, então tenho a titulação. E aí logo veio a ideia da internet. O primeiro vídeo que a gente postou foi eu que gravei, assim, muito amador, com o Samsung que eu tinha num quartinho sem ar-condicionado. Eu moro em Cuiabá. Então, aqui, 40 graus pra gente é normal, tranquilo. E aí, 15 dias antes da pandemia. Então, eu não fiz ideia de pandemia, de nada. Então, a gente acompanhou esse boom do crescimento de cursos online, não de forma intencional. E aí deu super certo, e as pessoas começavam a me agradecer, e o pessoal me parava no corredor, colegas médicos lá de longa data me abraçavam e falavam, caraca, como eu queria ter tido isso antes, eu apanhei tanto na vida para aprender, e você explicou e tal. E aí foi me dando um gás para, lógico, tem aqueles, né, que dá uma desanimada, ai, ela é aquela blogueira ali, ai, aquela, quer ficar se aparecendo, sempre tem, mas a gente ignora e... seguindo, ouvindo mais os elogios, né, os agradecimentos, fiquei aí no YouTube, a gente tá aí no YouTube ainda, e depois a gente resolveu, junto com meu marido, aí meu marido falei, amor, eu quero fazer um trem na internet. Eu acho que a gente tem um espaço, o pessoal tá pedindo, eu acho que vai ser muito legal. Meu marido falou, será? Aí a gente foi aqui, foi ali. Aí no final ele viu que se eu fosse sozinha não ia dar certo. Aí ele largou tudo que ele estava fazendo para me acompanhar. E eu acho que o Pediatria Urgente só deu certo porque ele tá comigo. Porque se ele não tivesse comigo, talvez não daria... Talvez não, com certeza não daria certo. Então, aí a gente junto hoje, o Pediatria Urgente é nosso filho mais velho. Boa. Aí a gente lançou a comunidade, eu tava grávida. E aí agora veio o caçula, né? Então, mas o meu filho mais velho é o Pediatria Urgente. É engraçado que, ouvindo você, sempre vem essa coisa da internet e esses produtos nossos, né? E em família, porque é você com o seu marido, eu com o meu, e a gente com as crianças tendo que articular todo o processo, né? Porque a gente sabe que é muito desafiador isso, né? É um mundo muito diferente. Sim, e as pessoas acham que não é trabalhoso, porque Exato. como, você tá em casa, você tá gravando, gente, vocês não têm noção do que é trabalhoso. Porque você tem uma empresa, então eu sou uma empresária, eu tenho 24, minha cabeça fica 24 horas pensando, o que eu posso postar de conteúdo, responder o pessoal e publicar e coisa. Então, assim, é super trabalhoso, Exato. né? Mas é uma delícia, eu adoro, assim, não me imaginava e... adoro, hoje não me imagino fazendo outra coisa. Exato. E nesse meio tempo eu acompanhei sua gravidez, a primeira, depois a segunda. Uhum. É gostoso isso, que a gente vai acompanhando, tem esse lado, né, da Maísa profissional, mas tem o lado pessoal também, que às vezes as pessoas conhecem pouco, né? Porque vê mais um lado específico, aí quando vem a maternidade, tem umas pinceladas ali, mas alguma coisa muda dentro da gente. Quem não te conhece, o que mudou quando você virou mãe? Muda tudo, né? Porque, assim, eu acho que o digital, ele veio, e aí eu fiquei 1 ano fazendo conteúdo no YouTube de forma gratuita, eu deixava de trabalhar, de ganhar dinheiro para estar produzindo e fazendo o YouTube crescer. Aí a gente resolveu lançar o produto, a comunidade, e aí a gente ia lançar em maio de 2021, em abril eu engravidei. E aí eu engravidei, eu tinha sangramento, estava no meio da pandemia, aí eu fiquei em casa de repouso. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu ruim, né, por conta do repouso, sangramento, eu tive muito medo de perder e tudo mais. Algumas idas ao pronto-socorro por conta disso. Mas no final me obrigou a ficar em casa. E eu sou elétrica, eu sou ligada no 220. Então eu fiquei em casa produzindo conteúdo, estudando e montando aula. Então, assim, foi Deus mesmo que deu certo isso. E aí, depois meu filho nasceu, e aí eu me deparei com aquela coisa, e agora, né? Eu não consigo produzir da mesma forma. Quem é mãe sabe, o nosso cérebro parece que vira uma
gelatina, Exato. a gente perde alguns neurônios. Eu espero que a gente recupere um pouquinho. E aí, você não, aquela tensão, e chora, e peito. Aí você começa a entender que a dualidade materna, né? Você não, enquanto você não vivencia, você não sabe. Aí você ama trabalhar, você tá trabalhando, mas aí você tá aí agora, como que ele tá? O cérebro fica 24 horas nessa dualidade, né? Tipo, eu tô aqui, né? E já jantaram, já tomou banho, tá todo mundo tranquilo, já tomou os remédios e tal. Aí a gente fica nessa, aí a gente começa a entender como que as mães ficam mais, elas são mais preocupadas, né? Elas são mais atentas a coisas que às vezes eu, como pediatra não mãe, eu ficava, ah, que bobeira, ela tá olhando isso aqui, né? Pensando, né? Isso aqui não é importante, mas assim, para a medicina não é importante, né? Isso aí talvez esse sintoma que ela relatou não é importante para mim, médica, para formular a hipótese diagnóstica, mas para aquela mãe aquilo era muito importante. E eu me lembro na UTI, fazer muito plantão de UTI, e aí a mãe, a criança grave, séptica, chocada, com droga vasoativa, e naquele apavoramento a mãe chegava e falava, ele tá comendo? Tá com frio? E eu ficava assim, tipo, por dentro eu não falava nada, né? Mas assim, por dentro eu falava, gente, tem tanta coisa mais importante aqui. Mas Deus é maravilhoso, porque ele faz um instinto materno que a mãe só sossega na hora que ela vê os filhos de barriga cheia que comeu. E aí hoje eu entendo. Então, nossa, é totalmente diferente, assim. Quando você não é mãe e pediatra, você se esforça para entender. Mas não é a mesma coisa, não tem jeito. Eu senti muito isso também. E para cada filho, né, é uma experiência diferente. Que nem os meus são muito diferentes um do outro. E aí, para cada criança que eu atendo, parece que eu vejo uma parte de um, uma parte de outro, e aquilo vai... A gente tenta separar, né, Maísa? Mas é difícil a gente separar a realidade do que está acontecendo e ir para casa e falar assim, tá tudo tranquilo, vida que segue. A gente traz um pouco dessa energia do hospital e das doenças e das coisas para dentro de casa. É um desafio neutralizar isso também, né? Sim. O meu mais velho sempre foi muito saudável, até entrar na escola, lógico, né? Entrou na escola, aquela coisa. Mas até os 3 anos ele era muito saudável, então eu sempre fui muito tranquila com doenças. E aí hoje, depois que a gente passou, e aí depois meu mais velho, um mês depois que meu caçula tinha internado, meu mais velho fez uma pneumonia, e aí quase tive que internar o meu mais velho. Aí hoje, assim, eu me tornei um pouco mais apreensiva, sabe? Eu era mais tranquila, e aí acho que deixou uma marca em mim, assim, examino ele de manhã, de tarde, de noite. Antes eu me virava sempre sozinha. Hoje eu já sinto, como eu vi eles muito doentes, foi uma coisa que mexeu muito comigo, eu já não quero mais resolver sozinha. Eu sinto uma necessidade muito grande de compartilhamento. Então eu tenho minhas amigas próximas, a pediatra dos meninos, a Amanda, maravilhosa. Aí o José tá usando bombinha de asma, ele é provavelmente asmático. Aí eu tô com a Olivia Pneu. Então assim, eu tô com coisas que eu não fazia antes, que eu sempre fui essa, assim, de bato no peito e falo, não, eu dou conta. Mas aí depois de tudo que a gente viveu, eu não quero dar conta, não, sabe? Porque para mim foi muito pesado mesmo, e aí senti que compartilhar e a pessoa falar assim, não, tá legal, é isso aí que você tá fazendo mesmo, eu já fico mais tranquila, sabe? Então, foi uma das coisas que mudou em mim também, depois desses tanto de doenças que a gente teve aqui em casa. E que a gente nunca está preparado, né? E como que foi esse processo? Algumas coisas, para quem te acompanhou nesse sofrimento, a gente sabe um pouquinho. Mas o que foi esse contexto? Em que momento que essa chave, né, virou quando a gente enxerga a fragilidade dos nossos filhos, né? E a dependência de uso de um serviço de saúde de tamanha complexidade que vocês foram para a UTI também. Sim, a gente ficou 12 dias na UTI e ficamos 5 dias na enfermaria. Assim, o que deixou tudo, vamos dizer assim, não mais tranquilo, mas menos difícil, é que eu tinha muita confiança na equipe. Então, eu conhecia todos eles, conhecia muito da equipe da enfermagem também. Os colegas médicos, uns foram meus alunos, eu já fui preceptora deles, ou eram colegas, sabe? Então, assim, eu me senti muito acolhida e eles me ouviram, sabe? Isso foi uma coisa que eu fiquei muito agradecida deles me ouvirem. E eu, durante a internação de hoje, eu não consegui desvincular a Maísa, mãe, da médica. Assim, eu ficava o tempo todo, aquelas plataformas de inteligência artificial de busca de artigo, eu ficava assim, o líquor deu alterado, mas o painel deu negativo. É possível?
Ainda assim ser uma meningite? Aí, sim, de acordo com os dados da literatura, não sei o quê. Eu ficava o tempo inteiro. Qual o percentual de sequelas? Eu ficava o tempo inteiro. Qual o agente mais frequente? Eu fiquei na UTI, assim, eu não consegui mesmo desvincular a Maísa pediatra da Maísa médica. Aí, às vezes, pode parecer que me sobrecarregou, mas, na verdade, me aliviou de ver que eles estavam fazendo tudo certo. Então, ele estava muito bem assistido, estava tudo certo, a gente estava fazendo o que deveria ser feito mesmo, então me tranquilizava, sabe? E acho que também me ajudava a passar o tempo. Sim. Perder a cabeça um pouco, ficava lendo os artigos, os negócios. E como que começou, assim, para quem não conhece a história, né? Em que momento, assim, na sua casa, que, enfim, as coisas começaram a piorar e você percebeu que você precisaria realmente sair e ir para o hospital para ser paciente? Olha, assim, o Ângelo, ele uma sexta-feira, ele teve um quadro de febre, coriza, e ele fez uma urticária. Coincidiu de ser um dia que eu ia levar ele na alergista, porque ele tem dermatite atópica, tava com a pelezinha bem feinha e tal. E aí ela falou, ó, principal causa de urticária é viral, vamos observar. E estamos quase madrugada em claro, ele super irritado, fez uma febrinha, mas assim, foi 37 alguma coisa, 38 e pouquinho, foi uma febre baixa. Eu tava exausta, assim, e aí eu lembro dele no meu colo, e aí eu meio cochilando, ele começou a gemer. Aí eu olhei, ele tava convulsionando, e eu já tinha dado antitérmico há 1 hora atrás, que ele tinha feito, eu tava com febre, e aí nisso eu acordei meu marido, eu tava de pijama, de calça de pijama, eu só botei uma camiseta por cima, e botei um chinelo velho, a gente foi pro hospital, meu marido... O caminho normalmente são 20 minutos. Ele fez em 4 minutos. Nós tomamos um monte de multa. Estamos tentando recorrer às multas aí. Catamos meu mais velho, enfiamos no carro, dormindo, assim, isso era às 6 da manhã, mais ou menos. A gente chegou no hospital, aí ele me deixou no hospital, foi levar o meu mais velho na casa dos meus sogros, para ficar lá e voltar para o hospital. Aí, aquela coisa de novela, né? Que você nunca imagina, o meu filho no colo, cianótico. Nossa, tô até arrepiada. Vomitou em mim. Olhar parado, assim, eu entrei lá e falei, meu filho tá convulsionando. Sabe aquela coisa que parece que... Eu lembro, parece que não fui eu, parece que eu assisti uma novela. Grey's Anatomy, e aí o pessoal né? já me pegou e já levou pra sala. E assim, o hospital que eu trabalhei muitos anos, dei plantão há muitos anos naquele hospital. E aí eu ficou na sala vermelha, e eu observando, aí o colega chegou, tentaram pegar acesso, fez... Aí a gente ficou observando, ele tava convulsionando ainda, então já tinha aí uns 15 minutos de convulsão. Aí fez o midazolam para ele, fez o antitérmico de novo e tal, e ele tinha tido uma queda no dia anterior. Então aí eu fiquei, será que foi essa queda, minha nossa? E aí fizemos tomografia, não tinha sinal nada de trauma, de nada, ele não tinha atomo, não tinha nada, mas fez atomo, beleza. E atomo, olha aí, olha, gente, coisas que mãe faz, né? Para ele ficar quietinho, para fazer atomo, a gente dá o peito toda torta dentro do aparelho da tomografia, calentando para ver se dorme. Aí dormiu, aí fez atomo, não tinha nenhum sinal de trauma nem nada. E aí nisso eu já liguei para a Manu, que é a chefe da UTI, que foi ela a pessoa que mais comandou, assim, que eu sou extremamente grata, e eu pensei nesse hospital justamente por ela. E aí falei com ela e tudo. E aí eu fui aí depois, a Maísa mãe tava louca, né? Aí a Maísa médica começou, 15 minutos. Aí eu fui lembrar que a convulsão começou focal. E depois ela generalizou, então eu falei, cara, você viu complexo, é líquor, vai, né, um monte de coisa. Mas assim, eu tava em negação total, na minha cabeça era uma convulsão febril, a gente ia embora final da tarde. Tava sem escovar dente, sem comer, de pijama, vomitada, chinelo velho. E aí nisso, meu marido trouxe uma barrinha pra mim, comer alguma coisinha, e não, vamos pro centro cirúrgico fazer o líquor. Caramba, olha, eu não desejo pra ninguém, sabe? Sem mágoa, sem ressentimentos com nenhum colega, nem nada, mas assim, chegou para fazer o líquor. Vamos fazer. Fizeram uma indução lá e eu só meio que ouvindo. Já era, sei lá, 1 hora da tarde. 1 hora da tarde, eu tava desde 6 da manhã em casa. E aí ele em jejum, né, choroso, irritado. Mas, beleza. Aí ele não sedava, tentaram fazer inalatório, não ia. E aí a saturação começou a cair, muda o oxímetro, não sei o quê, e fizeram propofol, não sei o quê. De repente passaram máscara laríngea, começaram a ventilar ele. Assim, foi tudo tão rápido. E aí eu tenho flechas na minha cabeça. E aí,
não conseguiram coletar o líquor ainda, porque ele não estava melhorando a saturação. Aí entubaram ele, fizeram um succinil, e entubaram ele para colher um líquor. Aí meu cérebro começou a ficar, gente, como assim, né? E aí, ventilava, não ventilava, de repente eu olhei para o monitor, já estava saturando 3%. Nossa. Ele estava roxo. Olha, eu lembro assim que eu olhei para ele, eu não consegui não chorar. Mas eu lembro que eu olhei para ele e eu falei assim, gente, eu não posso. Como que eu vou falar pro meu marido que eu deixei meu filho morrer? E aí, na hora, me deu uma coisa louca. Eu falei, me dá o esteto. Aí o pessoal, não, mãezinha, calma. Ai, meu Falei, Deus. não, mãezinha, olha, me dá o esteto agora. Eu peguei o esteto, auscultei, o ar não estava entrando. Me dá o ambu agora. Aí nisso começou a entrar um monte de gente. E aí, assim, eu não me lembro quem era. Minha cabeça fechou, assim, esquece. Eu não sei nem quem estava em volta. Me dá o ambu, pega o ambu agora. Ah, não sei o quê. Aí pegaram o ambu lá, começaram a ventilar, o ar começou a entrar. Então, assim, a baraca, né, acredito que não estava funcionando. E aí, com o ambu, conseguiu ventilar, mas aí, assim, colocou a guedel, ficou colocando, machucou a boquinha, sabe? E aí foram ventilar e a saturação começou a melhorar, e eu auscultando o tempo inteiro. E aí eu comecei, aí ficou ventilando, o abdômen estendeu, eu tive que brigar para passar uma sonda, para deixar aberto, porque se a ventilação tá ruim, vamos melhorar essa ventilação. Abdômen distendido piora, né? E aí nisso tiveram que entubar de novo, porque já tinha feito bloqueador, tinha feito um monte de medicação. Aí entubou, aí estabilizou ele, aí viraram, coletou o líquor e tal. E aí nisso eu mandei mensagem para Manu, falei, Manu, pelo amor de Deus, sei que ela tô indo aí agora. A hora que eu saí do centro cirúrgico, aí a Maísa médica foi embora, ficou só a Maísa mãe. Meu Deus, eu chorei, eu não conseguia, assim. Eu entrei em desespero, eu comecei a chorar desesperadamente, eu não conseguia parar de chorar. Falei, gente, não é possível. Sabe uma coisa que você nunca imagina que você vai vivenciar? Que você já viu acontecer, mas você nunca imaginar que era com você, sabe? E antes de entrar para o centro cirúrgico, eu falei pro meu sogro, eu falei assim, nossa, eu tô tão cansada, eu acho que eu não vou entrar. O meu sogro falou assim para mim, ele olhou para mim e falou, você não vai deixar o seu filho sozinho nem um minuto. Olha só. Olha, eu até arrepio, assim, e eu acho que eu não teria deixado ele, mas o que ele me falou, eu falei, não, realmente, ele tem razão, eu não posso deixar o meu filho sozinho nem um minuto. E desde aquele dia eu não deixei ele sozinho, sem, tipo, ter alguém da família, alguém perto. Não que eu não confiasse, né? Não, mas assim, é o amor da minha vida. E aí hoje eu entendo como que as mães ficam igual a galinha choca em cima dos filhos, porque eu não posso sair de perto dele e se eu não, e o que poderia ter acontecido se eu não estivesse lá? Exato. Nossa, aquele monitor saturando 3%, frequência cardíaca de 80, eu não vou esquecer nunca na minha vida, sabe? E aí, ai, eu até arrepio. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Ele ficou bem. E aí, depois que passou a sedação, ele estava sentado no leito da UTI comendo uma maçã. Ele comeu uma maçã inteira, sentado, brincando. A gente Aí volta tava a eu e meu respirar, marido. né? Não, é para estubar. E meu medo de não conseguir estubar. Porque eu falei, gente, o menino convulsionou, né? Já tem alguma alteração neuronal ali. E aí, essa hipóxia, assim, não foi prolongada, foi curta, mas. E aí, essa hipóxia, eu tava morrendo de medo de não conseguir estubar ele. Mas aí, assim, graças a Deus, conseguiu estubar, e aí melhorou, chegou na UTI, ele tava normal. Ele passou 2 dias, assim, um pouquinho mais irritado. Ele é muito risonho, ele não sorria. Ele demorou 7 dias para voltar a sorrir. E ele é super risonho. Ele ia, mas assim, tava engatinhando, fazendo o que ele fazia habitualmente. Aí a gente tava mega esperançoso, né? Mas aí chegou no sábado, saiu o resultado do líquor, aí veio com leucorraquia e predomínio de polimorfo nucleares. Aí eu falei, ai, meningite, né? E eu crente que era uma convulsão febril, que eu ia embora, né? Mas tá bom. Aí nisso a Manu veio e falou, ó, Maísa, 14 dias, no mínimo. Nossa, meu mundo caiu, né? Falei, meu Deus, e agora? E meu mais velho? Eu nunca tinha. O máximo que eu fiquei longe do meu mais velho foram 2 dias, que foi pro Ângelo nascer. E meu trabalho, meu marido e minha casa. E nossa, meu mundo caiu, assim. Eu não desejo para ninguém essa notícia de internação na UTI. E é uma coisa que a gente faz corriqueiramente, Sim. né? E a gente não tem noção o quanto isso, um dia na UTI a mais, um dia internado a mais, faz muita diferença na vida de uma pessoa, uma família, no geral, né?
E acho que a internação dele só não foi mais difícil porque eu tive muito apoio. Uhum. Isso faz total diferença. Então, assim, na hora que eu entrei na UTI, uma amiga minha maravilhosa, Mariana, eu tinha falado com ela, porque eu mandei mensagem no grupo dos pediatras, falei, gente, quem tá de plantão no hospital? Aí ela já me mandou uma mensagem particular, o que está acontecendo? Uhum. Aí eu contei pra ela foi me mandando mensagem ao dia, eu fui conversando, ela chegou na UTI com um energético, quem me segue sabe que eu amo um energético. O Patrocina, né? Patrocina a Maísa, gente, porque ela gosta de energético. chocolate, gosto de energético. No café é muito pouquinho. E aí, fui, ela trouxe o energético, o chocolate e o enxaguante bucal, porque eu falei, cara, eu não escovei nenhum dente. E aí, assim, eu fui eu me senti, apesar de toda a dificuldade, eu me senti muito amada. Muito, muito, muito amada. Isso aí eu não vou esquecer nunca de todo o amor e troca que eu recebi, tanto do pessoal, igual vocês longe, as pessoas na internet, os meus amigos, meus familiares foram incríveis, assim. Isso fez total diferença para a internação ter sido menos difícil, vamos dizer assim, né? E É, aí, acho que é isso aí, entendo. assim, foi longa a história, né? Não, mas eu vejo, você pontuou uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente hoje defende muito, né? É que no seu caso, você trabalha com isso, você respira isso, você atende intercorrências, você trabalha com urgências, né? Então tem aquele sangue quente da urgência que às vezes até é impulsivo, é incontrolável, que é o que fez você agir na hora certa. Você não pensa, né? Não, se você me Simplesmente você. perguntar o que foi, eu nem sei. Exato, Tipo assim, foi. Eu olhei no instintivo, né? monitor, foi totalmente instintivo. Não foi premeditado. Assim, eu não falei, eu acho que eu vou pedir o externo. Não, não foi assim. Foi papo na hora, sabe? Graças a Deus, Deus me deu essa, essa habilidade, vamos dizer assim, que ela que salvou mesmo a gente ali É naquele uma momento. resposta medular, né? Você nem só vai, né? Sim, E o acompanhar, né, Má? Eu vejo que isso é uma coisa que tanto eu e o Arnildo a gente foi amadurecendo ao longo do tempo, sabe? Falar assim, sei lá, 15 anos atrás a gente pensava assim, a gente não trazia tanto as famílias para próximo quanto a gente faz hoje, né? Hoje a gente é um defensor para ter a família ali do lado em qualquer situação, independente do que ela seja. Ainda mais depois que a gente vira mãe. Você fala, sim, separar a mãe da criança é ruim para a criança. E é péssimo para a mãe que não está vendo o que está sim, acontecendo, né? E essa sim, sim. vivência de acompanhar ele, por mais que talvez em algum momento você pensou, não, não vou, e alguém fala, não, você vai, você fala, não, óbvio que eu vou, né? E você vai Sim, lá, sim. fez a diferença também. Sim, não fez total diferença. E aí, sim, depois de tudo que aconteceu, o Ângelo ficou bem. A gente falou assim: nossa, tá tudo tranquilo. Isso foi no sábado. Na terça-feira, ele convulsionou de manhã. Uhum, E convulsionou focal, teve que fazer medicação. Aí meu mundo caiu, assim. Caiu. Eu acho que eu fiquei mais mal na terça, porque me subiu a esperança. E tá uma coisa que a UTI, ela é clássica, assim. uhum. Que montanha russa maluca que a gente vive como profissional, como mãe. De manhã tá mal, à tarde melhor, à noite tem intercorrência, de madrugada, sabe? Uhum. É assim, eu falo que os 12 dias na UTI passaram mais rápido do que os 5 dias na enfermaria. Porque era assim, cada hora uma coisa. Então, terça de manhã ele convulsionou, aí fizeram medicação, aí ele dormiu, aí não, agora tem que fazer o eletro, aí tentamos fazer o eletro, fez medicação para ver se o eletro, se ele conseguia dormir, não dormiu, agitou mais ainda. E aí ele, nesse dia, ele teve uma paralisia em hemicorpo. Hum, Ele tinha um choro monótono e uma paralisia em hemicorpo. Nossa, eu assim, meu chão caiu. Eu falei, gente, vai ficar sequela. E agora? E meu marido veio, ele ficava tadinho, né? Que ele uhum. fica, não entende, né? E aí ele falava, ele falou assim pra mim, que ele sonhou com o Ângelo no dia que o Ângelo foi nascer. Porque meu marido é mais moreno, eu sou mais branquinha. Aham. Aí a gente ficava assim, o mais velho é branquinho, agora vai sair moreno. Aí o dia que a gente tava saindo da maternidade, indo pra maternidade, ele falou, o Ângelo vai ser branquinho do cabelo preto. E eu falei, tá bom. E aí ele me lembrou aquele dia, porque eu tava chorosa, muito preocupada. E ele falou, amor, a gente não vai perder ele. Quando eu sonhei com ele, ele era branquinho, do cabelo escuro, e ele tinha muitos dentinhos. Ele Uhum. era maior do que ele é agora. A gente não vai perder ele. Aí, assim, eu falei, Deus ajuda aí, se ele tiver sequela, alguma coisa, eu vou cuidar com toda a minha alma, com tudo que
que for, sabe? E ele ficou horas com essa paralisia, eu tava desesperada. Assim. E eu não tinha nem com quem falar, porque eu ia falar de noite, né? Eu não ia ligar para ele e falar, não ia preocupar ele, porque ele só ia trazer preocupação e tal. E aí a gente falou, será que esse choro não pode ser dor? A neuro falou, ele tinha muita alteração na ressonância. Tanto que o neuro que olhou, primeira vez, perguntou se a criança estava em coma. Nossa. E ele estava sentado no leito. E aí, assim, só que ele tinha muita alteração na ressonância. E aí, aí quando a gente falou, bom, será que é dor? Aí fizeram uma morfina, ele dormiu. 2 horas da manhã ele acordou e ele estava engatinhando no leito. Por isso eu não acredito, sabe? Ele estava paralisado algumas horas atrás, aí agora ele está engatinhando no leito. Aí na quarta-feira à noite ele paralisou o outro lado. Não me, eu não sei, como médica, não sei o que aconteceu, mas assim, ele paralisou o outro lado. Aí depois voltou, ele recuperou. Então aí no dia seguinte ele já estava. Então assim, era uma loucura, assim, uma loucura. E aí na quinta-feira ele teve uma outra intercorrência, que foi essas irritabilidades. Ele tinha uns movimentos que a gente tinha muita dúvida. Sim. Se era isso convulsivo ou se não era, sabe? E a minha angústia é, será que eu tô comendo bola? Meu filho tá convulsionando na minha cara e eu não tô vendo, porque a convulsão a gente sabe que leva a lesão neuronal. E aí, tipo, eu fiquei nessa pira e eu fiquei me culpando que talvez ele estava convulsionando e eu não estava vendo. E meu marido viu esse episódio um dia. E ele ficou assim, o olhar dele de desespero nossa, foi assim muito difícil para mim, porque eu meio que eu seguro a minha, é difícil você segurar o outro também. E aí nesse dia, aí na quinta, a gente, porque ele estava tendo muitas intercorrências, a Manu achou melhor repetir a ressonância para ver se tinha mais alguma coisa e aí fazer o eletro mesmo. E aí na quinta-feira a gente conseguiu batizar ele na quarta. A gente ficou em casa, minha amiga maravilhosa, Paula, que é a madrinha dele. Aí ela conseguiu em horas, assim. Um padre foi lá, um querido padre Daniel, maravilhoso, batizou o Ângelo. Aí na quinta-feira teve essa intercorrência de novo. Meu marido foi, a gente ficou 1 hora rezando em cima dele. 1 hora rezando, assim. E como tem, né? Como diz, se dois acreditarem, Deus faz milagre. E a gente ficou em cima dele na quinta, orando, assim, muito, muito. A gente rezou muito. Eu nunca senti tanta fé, eu nunca me senti com tanta fé na vida. Meu coração tava cheio, assim. Na sexta-feira, ele fez a ressonância. Ele passou quase o dia dormindo. Fez a ressonância, aí depois fez o eletroencefalo. Na sexta-feira, à tarde, no final da tarde, ele acordou perfeito, sorrindo. Ele ficou 7 dias sem sorrir. Minha mãe foi falar com ele, foi brincar com ele, ele deu gargalhar, ele sorriu, ele estava engatinhando, ele estava perfeito de novo. E ele assim, nossa, esse dia eu vou guardar no meu coração. E assim, eu tinha tanto medo, eu tive medo de perder, depois eu tive medo de sequela, depois eu tive medo de estar deixando de ver alguma coisa errada com ele. E aí no final Deus mostrou pra gente que estava tudo bem, que ia ficar tudo bem. E depois de sexta-feira, ele só melhorou. E a ressonância de sexta e de segunda é idêntica. Tinha muita alteração, e ele estava perfeito, sabe? Então, assim, por isso que eu sinto no meu coração que esse testemunho eu tenho que falar para as pessoas, tenham fé. Porque Deus vai operar milagres na vida das outras pessoas também, quanto fez com a gente. Depois de sexta-feira, eu não derramei mais uma lágrima. Meu coração estava tão leve, tão feliz, assim, que eu não tenho... eu tô meio tremendo, assim, que foi uma sensação que eu senti que foi muito boa. Eu me senti muito bem, eu senti que ia tudo ia dar certo, sabe? Quando você sente que vai dar certo. E deu, assim, graças a Deus, ele tá perfeito. Ele não tem sequelas. Tá andando já, fez 1 aninho agora, já tá andando, brinca com o irmão. Então, assim, apesar de tudo de difícil que a gente viveu, hoje a minha família é muito mais unida. A gente voltou a ir à missa todos os domingos. Eu nunca tinha orado o terço sozinha. Foi a primeira vez, eu orei todos os dias de joelho na beira do leito, o terço, sabe? Então, meu marido voltou, ele gosta de todo dia fazer as orações e tal. Então, assim, uniu a nossa família de uma forma abençoada, né? Foi uma bênção mesmo, assim. Então, apesar de toda a dificuldade, eu acho que Deus sabe o que faz, né? Com a vida da gente. E acho que é isso. Você sabe que... acho que você trouxe 3 coisas que eu queria, né, tocar.
A UTI, ela assusta muito, né, Maísa? Assim, a gente assusta os pais, que são leigos, que entram, mas a gente que sabe como funciona o negócio ali, a nossa cabeça, ela vai anos-luz na frente, né? Para um sinal, né? Uma febre, uma possibilidade de um diagnóstico. A cabeça, ela vira, assim. Eu lembro que meus filhos são muito saudáveis, graças a Deus, mas eu lembro que meu caçula foi fazer um procedimento cirúrgico, tirada de adenoide, e a hora que vieram com um pré-anestésico, eu já pensei no pior cenário, que eu lembro que eu fui testar o oxigênio da parede para ver se estava funcionando. A gente vai assim, aí quando vai para o centro cirúrgico, você fica, meu Deus, será que está tudo bem? É um negócio que você sente na pele que você perde. A gente está tão acostumado a ter o controle da situação, que quando é um filho nosso, a gente perde o controle da situação. E na UTI, a gente nunca tem o controle da situação, né? Por mais que a gente às vezes queira ter, mas o diagnóstico, ele nos surpreende, as intercorrências, elas nos surpreendem. Nunca é dia ou noite naquele lugar, por mais que a gente tenta, vamos trabalhar um pouco a hora do sono, vamos amenizar o barulho, não existe. Aí você vira um zumbi, né, num lugar barulhento que vê sinais vitais, às vezes, de 2 em 2 horas e vai mexer na criança, a criança acabou de dormir, a mãe acabou de dormir, aí tem que mexer. E a cabeça, ela vai enlouquecendo. Então, você pega um lugar que é hostil, né, e a gente tem que falar, porque é hostil. O TI, ele é hostil. A gente tenta, e profissionalmente, a gente trabalha para tentar deixar menos hostil, mas ele é um ambiente gelado, assim, né? Assim, é difícil. Sim, as paredes brancas de lado, mal tem luz, né? Exato. E aí, às vezes, o leito lá do fundo tá tendo uma intercorrência e as outras mães ficam, né? Exatamente. Quando, no dia seguinte do que aconteceu no centro cirúrgico, aí foram sedar ele para passar o pique. Ah, nossa. Nossa, só que aí assim, aí tava dentro da UTI, com a equipe que eu, né? Mas eu chorava, assim, atrás da porta, eu chorando sem parar. E aí teve uma mãezinha, tadinha, até que ela viu, ela veio, me abraçou e conversou. Eu falei, não, tá tudo bem, vai dar. Então, e aí eu fui pra ressonância com ele, eu entrei lá dentro, fiquei com os foninhos lá da ressonância, passei a ressonância inteira chorando lá dentro, olhando, porque eu falei, não vou mais sair de perto, e eu só saí assim. Aí fui ver meu mais velho, fui em casa correndo, buscar uma roupa e tudo, mas aí o Ângelo começou, ele foi melhorando, aí ele começou a sentir minha falta, aí eu não conseguia mais sair para ir para outro lugar, então deixava ele com a minha sogra ou com a minha mãe, e aí o meu marido levava meu mais velho no estacionamento, aí eu ficava com o meu mais velho no estacionamento, para dar um abraço, para brincar com ele e tudo, e aí assim, outra coisa que eu só consegui dar o meu 100%, o meu gás, toda a minha energia para os cuidados do Ângelo, porque eu tinha certeza que o José estava muito bem cuidado. Nossa, isso faz uma diferença absurda, absurda, absurda. Porque assim, mas assim, meu marido, tudo que eu sou aquela mãe mais, vamos dizer assim, mais agitadinha. Eu levo no parquinho, no shopping, vai passear, não sei o quê. Então, tudo que era eu que fazia, meu marido fez. Levou ele no shopping, meu marido não gosta de shopping. Levou ele no shopping, levou ele no parquinho, jogava um videogame, brincava, jogava bola, tudo assim, tudo. Meu marido não deixou um minuto ele, minha sogra também, né? Meu sogro cuidaram demais. Então, assim, ele não sentiu tanto a minha falta, porque ele estava o tempo todo muito bem acolhido. Então, isso, nossa, fez uma diferença absurda também. Sabe? A base familiar, né? Sim. E aí, minha mãe, eu tenho uma irmã, né? A minha terceira, eu sou a mais velha, tenho a minha segunda irmã e a terceira, né? Ela nasceu com uma formação cerebral, ela tinha uma displasia cortical, e aí ela fez neurocirurgia para retirar essa parte que estava muito comprometida, e ela tinha epilepsia de difícil controle. E aí minha mãe ficou 2 meses fora de casa. E a gente meio que ficou com funcionária, sabe? Minha mãe, eu fico imaginando o desespero que foi para minha mãe. E na hora que, depois que eu fui para UTI, eu cheguei na UTI, devia ser sábado, meio da tarde, assim, a minha mãe veio me visitar, na hora que ela me abraçou, eu nem lembrava dessa história, eu lembrei dessa história. E aí eu falei, cara, se a minha mãe conseguiu, eu vou conseguir. E aí, assim, parece que ela, naquele abraço, eu nem falei isso pra ela, parece que ela me passou a força dela, sabe? Porque eu quase perdi minha irmã também, ela teve uma infecção, ela ficou muito ruim. E minha mãe ficou 2 meses numa cidade longe, com as outras 2 filhas sozinhas, sabe? Com funcionária, com empregada doméstica.
E aí, assim, eu falei, cara, se minha mãe conseguiu, eu vou conseguir. E eu tinha acabado de saber que eram 14 dias. Então, e a minha mãe foi todos os dias, no horário do almoço, levar comida pra mim. Ela ficava com o Ângelo para eu poder tomar um banho. A minha sogra ia todo dia, final da tarde, ficar com o Ângelo um pouquinho, me fazer companhia. Meu marido ia também, só que ele estava muito com o José, então ele tentava alternar. Então, assim, o meu dia era muito agitado. Uhum. E acabou que passou mais rápido. Eu estava sempre com boas companhias, sempre com pessoas que me acolheram muito. Nossa, isso faz uma diferença absurda. Eu acho que a gente até extrapassou um pouquinho as Não. visitas na UTI. Acho que o pessoal deu por, né, me conhecer e tudo, me deram uma colher de chá, mas assim, e aí os profissionais, como eram médicos que eu já conhecia, que eu tinha uma proximidade, a gente conversava, às vezes eu ficava xeretando os casos dos outros pacientes, ficava ouvindo, então assim, tudo isso fez com que a minha passagem, os 12 dias na UTI fossem menos difíceis, Sim, vamos dizer assim, né, mais fácil, eu acho que mais fácil não tem mais fácil, não tem. mas talvez menos difícil. Foi as pessoas que me acolheram, sabe? A base familiar ajuda. E aí, uma coisa que você falou, a solidariedade entre as mães, né? Que é o que você Sim, falou. É muito difícil. Esse plantão recente que eu fiz ontem, tinha um bebê que estava piorando muito, e aí foi feita uma solicitação de raio-x, né? E a mãe muito novinha, assim, muito novinha mesmo. E aí ela estava toda hora, pensa, 13 dias bebê, né? Toda hora, já aquela emoção do puerpério, o bebê na UTI piorando, e aí foi colocado o pedido de raio-x no leito, para o raio-x vir fazer. E para ter o pedido tem que ter o diagnóstico, né? Aí eu passo assim, ela com o celularzinho lá no Google, escrevendo o nome da doença que estava ali, né? E aí ela desmorona. E aí a gente conversa. Aí vem uma outra mãe, né, que está lá há mais tempo e consola. Essa troca, eu acho que a gente acaba ficando muito vulnerável. E aí você tem esse acolhimento, é a base para você se fortalecer, porque a criança precisa de você. Você é o elo mais forte pro neném. E o neném sim, precisa de você e você precisa estar fortalecida. O quanto que sim, isso impacta real, né, Maísa? Quando a gente coloca ali, sim, olha, a importância de ter a família do lado, a importância de que essa mãe que está lá internada tenha a sua rede de apoio, né? Que tenha alguém que sim, ajude ela, porque ela ficou aqui, mas em casa tem 3 filhos, 4 filhos, ou não tem uma condição. Ela era arrimo de família e agora as crianças estão como? Como vai ficar um mês, né? Então, sim, sentir sim. realmente que isso é realmente importante, né? E assim, a Maísa não mãe, a pediatra Maísa não mãe, muitas vezes tinham aquelas mães que eram mais difíceis da gente Sim. lidar. E aí a gente, né, eu ficava naquela coisa, ai, vou ter que ir naquele leito ali de novo para falar com ela. Porque às vezes tem umas mães que são mais desconfiadas, que elas querem saber mais, elas questionam mais. E eu não tinha maturidade para entender o que elas estavam querendo. E a Maísa mãe, principalmente agora, depois de tudo que eu passei, é um entendimento completamente diferente, né? Surge muito mais empatia, muito mais paciência, muito mais abertura ao diálogo do que eu tinha antes pela própria imaturidade da idade. A gente, quando é muito jovem, né, a gente acha que a gente tem o comando de tudo, que a Exato. gente domina tudo, e aí a gente vai ficando velho, graças a Deus a gente vai aprendendo que a gente não comanda nada, que a gente não tem o controle de nada, que Deus que tem o controle, e que só nos restaurar, ter paciência, empatia, dialogar com as mães, porque é incrível, né? Quando a mãe tá junto com tem alguns colegas que que afastam a família, né? Sim. E quando você tem a família por perto, é muito melhor, né? As mães, elas não são. Infelizmente, né, ainda tem alguns colegas que fazem dessa forma, mas as mães são nossas aliadas, Sim. porque a gente quer que a criança melhore e a mãe quer muito mais que a gente. Se a gente tem um desejo de ver o paciente bem, a mãe tem 300 milhões de vezes mais o desejo, né? Então, é uma coisa que muda também bastante o pensamento da gente nessa vivência toda. E a fé? Eu acho que. Acho não, acho que cada vez mais eu tenho certeza. Eu não sei qual que é a fé, né, de quem nos ouve, se acredita numa força maior, num Deus aí, acho que independente, né? Eu vejo muito isso dentro do ambiente hospitalar. O quanto que nessas horas difíceis as pessoas realmente ali é o momento de dobrar o joelho,
pedir. É o que você falou, você falava, eu arrepiava aqui. Parece que o coração enche de uma fé que você nem imagina que você tem, e você aprende a desenvolver isso, de ter a humildade de falar, não, eu preciso de uma ajuda divina, porque eu sei que existe uma força, um Deus lá em cima, que consegue me ajudar nisso, que consegue curar a minha criança, né? Que consegue me direcionar, me fortalecer. E esse fortalecimento da fé, ele é tão importante, né? É tão importante no processo de uma jornada de internação. Eu acho que foi o mais importante, na verdade. Assim, a gente gosta, a gente jovem, né? A gente, quando é jovem, a gente acha. Eu sempre fui católica, mas tinha todos os sacramentos e tudo, casei na igreja e tal. Só que a minha fé não era fortalecida. Aquela coisa de jovem, que eu domino tudo, que eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Que eu sigo o meu caminho. Quando eu engravidei do José, eu tive o primeiro sangramento. E eu vi que eu não domino nada. Do José, eu já tive sangramento, assim, eu tava acho que com 15 semanas e eu sangrei quase um coágulo do tamanho de uma laranja, assim. Nossa. E eu me lembro de ficar procurando se tinha pedacinhos dele no coágulo, no banheiro. E aí foi pro pronto-socorro chorando, vou perder meu filho. E a oração que eu fiz dentro do carro foi a mesma. Eu senti, quando eu estava com o Ângelo no colo convulsionando no carro, eu lembrei, porque a gente estava indo para o mesmo hospital, sabe? Numa situação que um na barriga, no ventre e o outro no braço. E aí eu lembrei o tanto que eu orei pelo meu filho. E aí Deus me deu ele, maravilhoso, vai fazer 4 anos mês que vem. E eu voltei a frequentar a missa depois disso. E aí eu lembro como eu me sentia bem na missa. E como quando eu era jovem, eu ouvia aquelas palavras, sabe, ler a Bíblia e tudo, e aquilo falava, ai gente, que coisa maçante, que bobeira, porque, né, fala logo. E aí eu comecei a prestar mais atenção e a absorver as coisas melhor, com mais entendimento, e como me fez bem para mim, para o meu matrimônio, para tudo. E aí continuei, né, indo à missa, mas assim, eu já comecei a dar as coisas vão melhorando, a gente vai dando uma afrouxada. E aí depois, agora com o Ângelo, tudo que a gente vivenciou, assim, aí eu já tenho a gente vai estar indo na missa toda semana. É que assim, me deu um estalo. Eu falei, gente, eu não dou conta sozinha, isso aqui tá muito difícil, tá muito pesado. Não é possível que eu preciso estar sozinha. Então, saber que tem um ser, né, que Deus tá ali me ajudando, que eu sou a filha, que se eu pedir e se eu orar, ele né, se for da vontade dele, ele vai me atender, era um alívio imenso. Era um alívio imenso você não se sentir sozinha. Então, era o que eu pensava o tempo todo. E aí, assim, rezando o terço, eu e meu marido, a gente se uniu muito, muito. Não que a gente não fosse, mas depois de tudo que a gente vivenciou, assim, a gente criou um elo muito mais intenso. E na fé, a gente orou. Aí depois, um mês depois que eu internei com o Ângelo, né? A gente já tinha saído. Eu levei o José no pronto-socorro, ele estava com pneumonia. E aí, um mês certinho, dia 19 de julho, dia 19 de agosto, eu estava com o José no mesmo hospital, fazendo hemograma. PCR dele veio 200 e tanto. Tinha condensação pulmonar, leucocitose, desvio. Tava assim, eu quase internei ele de novo. Eu peitei um antibiótico em casa, na fé e na coragem, porque uma outra internação. E aí, a gente rezou de novo por ele, assim, a madrugada. A gente passou madrugadas com ele com febre, orando por ele, orando, e ele melhorou, graças a Deus. Então, assim, nós somos um outro casal, nós somos outra família depois de todas essas dificuldades. E eu não quero perder essa fé, as coisas agora estão mais calmas, mais tranquilas, mas que a gente consiga, né, seguir, porque estar sozinho é muito solitário. Exato. Saber que você tem alguém que te acolhe, né, que te protege, que te cuida, é muito mais... a vida se torna mais leve, né? Se torna mais, vamos dizer assim, mais leve, eu acho mais leve, mais abençoada. Exato. Eu lembro de você postando o terço mesmo, né? As imagens, às vezes no escuro lá, mas você com um terço na mão. E eu acho isso muito significativo. A gente precisa estimular a fé das pessoas. Enquanto profissional, sabe? Às vezes a gente vê uma criança que não está indo bem, uma mãe que está orando. É fortalecer essa oração, né? É permitir a expressão da fé da família ali. Eu tenho muito medo, sabe, Maísa? Assim, ao longo da profissão, acho que é uma coisa que eu me vigio muito. Eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa com os meus filhos. Assim, nossa senhora, acho que eu
Cada criança que eu vejo na UTI, às vezes, sei lá, uma semelhança física, ou alguma coisa parecida, ou uma dor, eu sinto muitos óbitos. Misericórdia, que eu vou para casa assim, eu fico, meu Deus do céu, sabe? Fortalece, porque sempre o meu foco é muito a família em algumas situações. Então, quando eu vejo que realmente a criança, ela não vai estar mais lá, em algum momento, o meu foco fica muito desesperado para a família, né? Então, eu sempre tento trazer esse conforto. E aí tem hora que a gente fica tão impotente quanto profissional, que você vê lá, poxa, tudo que a gente podia fazer enquanto profissional está sendo feito. Está sendo feita a medicação, o suporte ventilatório, o fármaco vasoativo, né? E tem hora que você tá com tudo lá e aí a gente quer que a criança responda. Depende da criança nesse momento, não depende mais da gente. E aí que vem o poder da fé, né? Que a gente vê aquela mãe no beira-leito, aquela oração, e que a gente realmente vê e presencia milagres acontecendo todos os dias. Assim, e eu sou muito grata de vivenciar milagres e ver que os milagres, eles realmente existem ali. E quando você fala que você tinha essa missão de compartilhar a sua fé, quando eu entrei em contato com você a primeira vez, né? Tinha passado um tempinho, aí você falou, não, agora o meu mais velho tá piorando, eu lembro disso, né? Eu falo assim, não, cuida das crianças aí, quando as coisas melhorarem, me dá um toque, porque eu quero, né, que você venha falar desse momento, porque foi muito bonito a sua entrega, foi muito bonito o seu compartilhamento. A rede social, né, a gente não tem obrigação de expor tudo, né? Mas você expôs todos os seus lados ali. E também expôs essa vulnerabilidade de como ser humano, expôs essa vulnerabilidade enquanto profissional, expôs a sua fé e o quanto isso foi importante para o fortalecimento da sua família, para a repercussão positiva ali no seu neném, no mais velho, consequentemente, porque com certeza a gente fica também, como que ele está sentindo? Eu não estou lá, tenho meu marido, mas não está o irmão lá. Como que ele está conseguindo articular, não conviver com o irmão? E a cabeça da mãe fica naquilo, né? Então, essa experiência que você compartilha traz o profissional da saúde, pensando no lado profissional, para olhar para a gente também um pouco mais como ser humano. Nós não somos onipotentes, oniscientes. Por mais que você seja um profissional super gabaritado, super maravilhoso no que você faz, com certeza, né? Nós somos, mas tem hora que os recursos, eles são limitados, né? E aí, assim, entra a fé em todos os sentidos. Eu me lembro que quando assim, depois que meus filhos nasceram, eu não tô mais fazendo muitos plantões, né? Eu tô mais no ensino mesmo. Então, mas eu me lembro, mesmo antes de ser mãe, eu senti em mim uma vontade de falar isso para as mães e eu sentia feedback muito positivo delas. Então, eu falava assim, mãe, ele não tá bem, ele tá grave, mas olha, eu garanto pra senhora, eu tô fazendo tudo que eu posso para ele ficar bem. Eu queria que a senhora fizesse a sua parte. Eu quero que a senhora ore por ele, independente da sua religião. Então, como eu via as mães muito impotentes diante da enfermidade do filho, era como se eu desse para elas uma missão, para elas se ocuparem, sabe? Eu quero que preciso que você, independente da sua religião, você ore e peça para o seu filho melhorar. Vamos fazer assim? Eu sempre falo para elas, eu vou fazer a minha parte médica, o máximo que eu puder, e a senhora me ajuda na fé. Combinado? E eu percebia um sorriso, eu percebia, assim, aquele ombro que estava travado, assim, uma postura mais relaxada. E aí eu comecei a estar sempre falando isso, que eu via uma melhora muito grande na parte mental dessas mães, porque a gente, mãe, né, o filho doente e tudo, a gente fica extremamente abalada, né? Então, igual, hoje eu tenho sequelas disso, porque eu vejo meus filhos doentes, eu não levo mais da mesma forma como eu levava antes. Eu penso sempre mais, quero mais grave, fico mais preocupada, examino toda hora, ligo, peço ajuda para alguma amiga, porque o que a gente vivenciou foi muito difícil, né? Então, me deixou essa... Só eu que fiquei com sequelas, porque o Ângelo menina, tá um terror maravilhoso, já tá andando, ele é extremamente risonho, ele e o irmão fazem a festa, então, assim, graças a Deus, só a sua mãe que vai contar, eu quero contar essa história para as namoradas, para minha nora, entendeu? Vai ser agora só histórias para contar. Você fez todo o teste cardíaco e de sanidade mental, né, nesses dias. O coração tá joia, tá zero bala, porque... O mais velho sentiu muito, Má? Nesse período, o mais velho, ele sentiu muito a ausência do irmão?
Cara, você acredita que o guri não sentiu? É. Eu acredito, Não, porque aí porque ele teve assim, atenção pra ele, né? não, aí, que assim também, né? Todo mundo fazia tudo o que ele queria. Então ele tomava 11 horas da noite, ele estava jogando videogame e tomando todinho com o pai. Entendeu? Aí quando eu voltei, apanhei para conseguir regularizar a rotina, sabe? Então, assim, era presente, era passeios, era carinho. Então, assim, ele se sentiu muito acolhido. Uhum, Então, e eu, assim, foi muito doido, porque foram 12 dias de UTI, aí foram 5 dias de enfermaria, uhum. e aí ele ficou 17 dias com o pique. Ele Ah, não lá no pescoço isso que eu ia ali, na perguntar, jugular, passou e na ele jugular, ficou, né? aham, e ele ficou com o pique. Aí conseguimos home care, porque aí como ele tinha pontos para bacteriana e tinha pontos para viral. No final tratou as duas coisas, então ficou 14 dias de vanco e vanco e ceftriaxona. E aí ele ia fazer 21 dias de aciclovir. Aí eu falei, cara, não dá pra ficar aqui na enfermaria. Aí a gente foi pelo plano, só que conseguimos o home care. Então aí era de 8 em 8, eles vinham de 8 em 8 horas na minha casa para fazer a medicação. No dia de ir embora, Ah, já tinha ido a enfermeira do home care, tudo certo. Ele me perde o pique. perdeu, Não foi nem ele que obstruiu? puxou. Ah, É porque, como ficou aqui no pescoço, e ficou assim, né? uhum. Ficou tortinho. Então, aí a inserção ali no fixador, ela acabou, ocluiu ali a luz, e a enfermeira tentando desobstruir, achou que era coágulo, alguma coisa assim, fez muita força. E aí ele estourou. Ele rompeu. Aí rompeu, aí não tinha o que fazer mais, entendeu? Aí a gente tirou, aí a enfermeira do homem que era, ó, sem acesso garantido a gente não manda, a gente tá em desespero. Falei, meu Deus. Falei, ó, sou pediatra, as meninas aqui. Aí as meninas, graças a Deus, pegaram uma veia boa, sabe, aqui na prega cubital, bonitinho, sabe? Fixou bem e tal. Aí eu falei, olha, pelo amor de Deus, sou pediatra, vai, eu não sei o que pedir. Aí deu certo, foi para casa com esse periférico mesmo. E aí deu certo. Aí foi mais 5 dias de aciclovir em casa. E ele Quando eu conseguiu cheguei segurar em o casa, periférico esse tempo todo? ficou 5 dias no Nossa, periférico. que bênção. Não, não tem nem coisas que não tem o que explicar. Um menino de 9 meses ficar 17 dias com pique, não ter puxado. Aham, aham. E olha, não é nem porque ele tava ruim, porque os 5 dias na enfermaria, ele tocou o terror no quarto. Ele tava bem, meus sogros ficaram com ele. Aí foi eu, meu marido e meu mais velho. A gente foi numa loja de brinquedos. Que aí eu dei um brinquedo pro meu mais velho. E eu comprei uns brinquedinhos pro Roger, porque eu já não tava mais. Sabia que eu intertia o menino dentro do quarto, porque já não tinha mais jeito. Aí ele ficou bem, graças a Deus. Graças a Deus a gente fez, terminou os 5 dias aqui. E aí parece que o dia que eu cheguei aqui em casa, parece que eu nunca tinha saído. Eu tive o dia seguinte, assim, aí a babá tava aí a gente foi no parquinho, e aí, assim, eu tive a sensação que eu nunca saí. Parece que foi um evento que, da memória, sabe quando Sim. parece que você desrealiza, parece que você não era você. Aí, continuava aí, graças a Deus, tá todo mundo bem, tá só lembrança, só coisas para contar para minha nora no futuro. Histórias, né? Histórias para contar. Histórias, teste cardíaco. E, Omar, Sim, pensando, né, que dica? Porque eu sei que teve experiências positivas, teve muitas, mas também teve muitas experiências negativas, né, que a gente vivencia, sim. coisas que a gente às vezes vê, enfim. Alguma dica para o profissional para lidar com a família, às vezes para lidar com a criança, falar assim, olha, como posição de mãe, eu vendo, né, algumas situações. Uma coisa você falou que eu falo muito para os meus alunos também. A mãezinha, né? A mãe é mãe da criança, não é só mãe, né? Ainda mais em algumas situações Sim. ali. Mas o que você dá de dica, né? Fala, olha, vamos tomar um pouco mais de cuidado quando for falar alguma coisa ou fazer alguma coisa, porque isso pode pegar ali para a mãe que está lá. Olha, são coisas tão bobas para a gente como profissional. Mas assim, o Ângelo, eu trocava o dia pela noite, né? Então, assim, à noite ele sempre teve alguma intercorrência, alguma coisa. Então, ele passava às vezes a manhã dormindo e uma luz que eles acendem na sua cara e acorda a criança. Tipo, o profissional não tem noção o tanto que essa mãe sofreu para fazer aquela criança dormir. Uhum. Eu
depois, né, que o José teve a pneumonia, e aí eu travei minha coluna, que eu fiquei 18 horas no sofá, que eu não consegui levantar. Foi um estresse, maca, e depois o outro filho doente. Então, assim, eu travei, que nunca aconteceu isso comigo. Eu não conseguia levantar da cama. Eu tive que. Aí a minha amiga Paula, maravilhosa, tem uma clínica de injetáveis, eu tive que tomar morfina. Uhum. Eu tomei morfina, corticoide e um anti-inflamatório para eu conseguir levantar do sofá. Eu fiquei. E aí, quando eu tentei levantar para ir no banheiro, eu quase desmaiei de dor. Então, assim, eu nunca senti tanta dor na minha vida quando eu travei a coluna. E foi uma consequência de estresse, tudo. Então, assim, o profissional não tem noção o que uma luz, um barulho, uma temperatura, um sinal vital ali, que às vezes não dá para esperar um pouquinho, sabe? Uhum. Pequenas sutilezas assim que fazem muita diferença, porque eu estava exausta, eu estava há dias sem conseguir dormir direito, né? E preocupada. Então, assim, esse cuidado, ele é muito. Eu acho que é só você. É que a gente, no profissional de saúde, a gente entra num automático. Sim, na Seu rotina, plantão né? é às 7, termina às 19, você tem que evoluir tantos pacientes, prescrever tantos pacientes e tudo. A gente entra num modo automático que é muito ruim para nós, como pessoas, e também para o paciente. Então, pô, tinha colegas que iam examinar as crianças 10 horas da noite. 10 horas da noite, a criança estava dormindo. Tinha acabado de fazer o meu filho dormir. Ai, meti a mão na luz, aquela luz de hospital, né? Que é tipo Uhum. essa que tá aqui agora, Mimi, que a minha outra luz queimou. E aí, aquela luz, acorda a criança, começa a chorar, aí ele nem consegue examinar a criança direito. Sabe? Tentasse a penumbra, né? Ou ali, eu deixava a luz do banheiro ligada e a porta entreaberta para ficar claro, não ficava escuro, né? Fala baixinho, sabe? Assim, umas sutilezas assim que faz muita diferença na vida da criança, na vida dessa mãe. E tinha umas meninas umas técnicas que elas eram tão amorosas e tão Uhum. delicadas que às vezes eu dormia capotava e eu nem via elas. Uhum. E aí eu olhava e falava, fez a banco? Fez não sei o quê? Fez, tava tudo checadinho, tinha o frasco ali feito e eu até elogiava elas. Eu falava, olha, muito obrigado pela sua delicadeza nos cuidados, porque eu consegui dormir, hoje eu consegui descansar. E eu fazia questão de agradecer elas, porque realmente fazia muita diferença Uhum. você ter um pouquinho de sono, né? Dormir um pouquinho faz bastante diferença. E aí ver o seu filho descansado, né? Então eu acho que isso é importante. A gente sair do automático Sim. e começar a prestar atenção nas nuances ali mesmo de uma criança, de uma mãe, a criança adoecida, a mãe sofrendo, né? Eu acho que é isso que fica, Exato. que eu acho que eu daria de dicas para os profissionais mesmo. É. A nossa UTI, ela é um salão, né? Então, a gente tem Uhum, o salãozão, e aí depois do outro lado são dois salões, só que do outro lado é dividido em dois, que são os nossos isolamentos respiratórios, que a gente uhum, fala que é um pouco mais privativo. Ainda assim, não é um quarto individual, sabe? Então, sempre é sim. salão acompanhado uma criança com a outra. E aí, também essa semana, tem uma criança que está com a gente há muito, muito tempo. E a mãe também, já são, assim, meses, né? E aí Uhum, é uma mãe sempre muito querida, e aí eu olhei, penso assim, era tarde, acho que devia ser uma tarde que eu digo no meio da tarde, umas 15 horas, 16 horas, aquele barulho de UTI, de monitor de bomba, né? Todo mundo, tudo resolve apitar. E aí você olha para aquela mãe, ela estava desmaiada naquele sofá, segurando a cabeça, mas assim, sabe, até pálida, com aquele sono tão profundo. E aquilo eu olhei e falei assim, nossa, né? E eu ainda comentei com um colega, falei, ela tá muito cansada. Eu falei assim, ela tá exausta. Você olhava para ela assim e você via que ela estava assim extenuada psicologicamente e fisicamente. E a UTI com aquele barulho insano e ela assim, né? Insano que eu digo que tem hora que não dá para controlar, é o né? É o ritmo da UTI. jeito. A gente tenta Sim. controlar, mas às vezes é difícil. E ela dormindo num sono tão profundo. E aquilo me marcou muito essa semana. Foi uma das imagens. Toda semana vem algumas imagens na minha cabeça. Mas foi uma imagem que representou muito assim: aquela mãe do lado, que não arreda o pé, que está ali, que está se mantendo em pé mesmo pela fé. E assim, no seu limite físico, sabe? No seu limite Sim, físico. E a gente sabe o quanto o limite físico ele interfere também no limite mental, né? sim, E é sim. isso que você falou. Nossa, eu fiquei bem preocupada, porque a gente tem também, enquanto profissional,
falar sobre isso, sabe? Porque a gente tem que Sim. dar, mesmo que às vezes o meu setor é SUS, né? A gente tem esse salão. Hoje ainda é muito melhor a condição que nós estamos do que quando nós estávamos em um outro ambiente, antigamente. Mas ainda assim a gente tem sempre que pensar como eu posso melhorar a condição para aquela família que está ali o tempo todo, né? É muito desafiador. Sim. É muito. Não, assim, e graças a Deus, igual, a gente tava no quarto mesmo, né? Tava no isolamento, era uma meningoencefalite, então eu tinha um banheiro privativo. As meninas, elas iam, elas me ajudavam a dar banho, né, nele, fazer as coisas. Então, assim, eu não tenho o que reclamar, né? Assim, eu fui muito bem tratada, acho que 99% do tempo. A gente foi muito bem acolhido, foi assim. Eu não tenho mesmo que reclamar. Eu acho que foi nessa parte, assim, foram alguns momentos, algumas coisinhas só, mas no geral, assim, meu filho foi muito bem tratado, foi muito bem acompanhado. Eu sou extremamente grata à equipe toda que cuidou dele, porque a equipe lá da Manu, olha, eu, assim, só tenho agradecimentos mesmo, só tenho que agradecer, porque é muito diferente quando você tem confiança na equipe. Então, isso foi uma coisa que me tranquilizou. Então, eu tive um suporte familiar, eu tive segurança na equipe. Então, para a gente, como profissional, se quando você tem a família junto de você, confiando no que você está fazendo, o tratamento flui muito melhor, né? Em tudo, para a mãe, para a criança, para a gente no plantão, para a equipe toda, flui muito melhor quando a família confia na gente, né? Então, aí é aquela velha, né, relação médico-paciente, que a gente aprende lá na faculdade, no comecinho, e é isso, essa relação, ela deve ser mantida como um elo forte o tempo todo, né? Porque eu vejo que colegas que fazem pediatria, porque isso foi uma frase que você falou, eu nunca tinha parado para pensar nisso, e só bem no começo da internet, eu lembrei agora, que um dia você falou acho que não, mas foi podcast, mas foi em algum vídeo que você falou que, infelizmente, muitos colegas querem tratar crianças, né? Tanto de enfermagem, medicina, cuidar de crianças e esquecem que a gente também cuida das mães. E aí eu vejo assim, muitos colegas, muitos profissionais que gostam da criança e tudo, mas não tem paciência com a mãe, não sabe lidar, não tem tato para acolher essa mãe que também está adoecida junto com seu filho, né? E aí isso faz muita diferença. Nossa, muito, muito. Isso aí eu não tenho que falar, que eu fui extremamente bem acolhida e bem. Meu filho foi muito bem acompanhado, graças a Deus. Tirando algumas decorrências que eu falei aí, foi tudo bem. Ô, Má, e uma mensagem para as mães agora, né? Você deu essa mensagem para os profissionais, importantíssima. E a mensagem para as mães de UTI, as mães que estão passando por um pronto atendimento, por uma situação de preocupação com a saúde do filho, o que você deixa de recado para elas? Olha, tenha fé, né? Tenha fé. E não saia de perto do seu filho. Seja uma galinha choca mesmo, tá? Mães, não saiam de perto dos seus filhos. Observem, né? Ajudem, sejam um aliado da equipe, observando tudo, né? Vendo tudo que está acontecendo com a criança, em relação à alimentação, eliminações fisiológicas, a pele, a aceitação, comportamento. Seja nosso aliado mesmo. E tenha fé, não tem jeito. É assim, bom, tô falando por mim, eu acho que sem Deus a gente não consegue, não tem como. Então, a fé, ela é fundamental para tudo nessa vida. Então, tenha fé e não saia de perto do seu filho. Pronto, acho que esse é meu recado. É isso mesmo, é isso mesmo. É bem isso. Eu falo, gente, não tem jeito. Escolheu pediatria, vai ter que lidar com mãe e pai. É isso mesmo, não tem jeito, gente. Se não quer, não tá na profissão errada, infelizmente, né? Porque até nos ambientes mais críticos, eles estão lá dentro. E a gente ainda ouve muito relato, viu, Má, de hospitais que, assim, limitam muito a inserção da família, sabe? Mas, é um caminho sem volta, viu, gente? Porque a tendência mundial é essa. Então, aceita que dói menos, se adapte. Assim, aquela coisa de... você tá, sei lá, fazendo uma reanimação. E aí, tira a família. Não tira nada. Se a família não estiver atrapalhando e ela quiser ficar, deixa ela ali. Né? A gente tem até estudos que mostram que o luto daquela família que presenciou toda a condução da intercorrência, ele é menos difícil, né? Porque imagina, você tá numa sala do outro lado. Assim, tem uma história de um familiar, né? Um familiar meu sofreu acidente, e aí ficou entubado, ficou grave, não sei o quê. E aí a mãe dele ficou no corredor um dia esperando a visita, e entrou todo mundo, menos ela. O pessoal falou, não, espera um pouquinho.
que já já o médico vem falar com você. E ela não entrou. Ela falou que foram, assim, os minutos mais difíceis da vida dela. Ela falou, não, meu filho morreu. O médico tá vindo aqui falar que meu filho morreu. No final, ele estava estubado e ele tinha feito cocô na fralda. E o pessoal foi trocar o cocô. Ah, por que não colocou ela pra junto lá, pra ajudar? A Ela ia mãe adorar. limparia a bunda do filho com a maior alegria do mundo de ver, sabe? E aí ela falou, olha, eu fiquei tão chateada com essa situação, porque por alguns minutos eu pensei que o meu filho tinha morrido. Uhum. E assim, custava falar para ela, falar assim, olha, você aguarda aqui um pouquinho, ele tá bem, tá tudo bem, a gente só vai trocar ele, a gente te chama. Cara, olha quantos segundos que demorou, sabe? Aham. Não custava, é o tal do automático. Sim, exatamente. O tal automático é uma coisa que a gente tem que sair dele, sabe? Que isso faz mal pra gente e o nosso atendimento não vai ser tão bom quanto poderia ser se a gente não individualizar as coisas, sabe? Só fica naquele automático, isso aí não faz bem nem para nós como profissionais, nem para os pacientes. Exato. E isso em todos os sentidos, né? Clinicamente falando, com o caso clínico ali, a individualização de cada situação, e humanamente falando, né? Com a condição de Sim. cada família para lidar com a situação, né? No final, Sim. individualização e comunicação, né, Maísa? A gente fala que é um mal do século, é que a gente tem que trabalhar cada vez mais, né? Para As melhorar. pessoas têm dificuldade de Você vê, a gente está em, né, rede social, Exato. Internet, velocidade de informações e as pessoas com cada vez mais dificuldade de se comunicar. Isso é Exato. complicado. É. Eu vejo que a gente, né, você também fica com alunos e aí a gente vê que cada vez mais os alunos têm muita dificuldade de se comunicar. Exato. Eu faço simulação, né? Como que você faz simulação? Eu preciso que eles abram a boca. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, conversa, fala o nome da pessoa, comunicação essa fechada. Aham. Vamos lá, tem uns alunos que ficam bravos comigo, falam que eu sou carrasca. Bravo. Mas eu falo, gente, você tem que conversar, porque a simulação, o que tem acima da simulação? É atender o paciente. A simulação realística é o que vocês têm aqui na parte acadêmica, depois ali é mão na massa. Então, aproveitem para treinar agora, fala, conversa, pede. E aí, alguns deles têm bastante dificuldade mesmo. Exato. Mas eu só tenho a agradecer, sabe, por essa disponibilidade. A gente, para quem é antigo, segue nós, né? Eu, Arnildo e ela já há mais tempo. A gente tem uma live de muitos anos atrás, gravada lá embaixo, né? Eu lembro até hoje. Você não tinha nem seu primeiro filho ainda. Acho que você estava de pós-plantão. Eu lembro até hoje. Estava super cansadinha também. Senhora. E assim, são áreas muito complementares. Ela faz um trabalho maravilhoso, né? Hoje, em cima de internet, que a gente sabe, né? Como as informações elas chegam, mas é um trabalho extremamente confiável, super dedicada no que ela faz, super comprometida, com uma família ali trabalhando em cima dessa empresa que tem crescido cada vez mais. Deus vai abençoar, que vai crescer cada vez mais. E teve esse momento, e quando eu vi ela passando por isso, fazia um tempo já que a gente queria conversar, eu falei assim, não, eu preciso trazer ela para mostrar ela de uma outra forma, porque a competência, gente, ela vai falar, vocês vão seguir, que não sei. Gente, muito obrigada. Aproveito, mas assim, eu olhei e falei, não, eu quero ver a Maísa de outro jeito, porque agora a Maísa é mãe, agora ela vivenciou os perrengues, ela vai também ver o outro lado, né? Com papo a Maísa de mulher chorona, eu sou chorona. Ainda não chorei tanto, mas eu sou bem chorona. Não, mas e aqui o nosso público, eu não sei o seu, mas o meu é muito feminino também, né? Eu imagino que o seu também seja, né? É mulher mesmo. E assim, a gente sofre as mesmas angústias, a gente deixa os pratos caírem, a gente chora quando sai, né, de algumas situações, então eu acho que temos que ter uma tendência também na rede social e tudo de humanizar um pouco nós. Nós, pessoas, vocês, nós não somos máquinas, nós somos pessoas. Então, a gente está adoecendo, sabe? Acho que a população está adoecendo. Então, trazer história de superação, de fé, de resiliência, de perseverança, de tentativas e acertos, acho que é o que faz a gente... De erros também, né? Porque às vezes você acompanha as pessoas, você olha e fala, nossa, que vida perfeita, tudo maravilhoso. E, gente, é vida normal de todo mundo. Não tem ninguém maravilhoso aqui, não. É pratos voando, pratos caindo, entendeu? Então, assim, não tem nada disso. E o pessoal fala muito, como que você dá conta? Você deve ouvir muito isso, né? Como que você dá conta? Não dou. Conta do
ok, gente, pelo amor de Deus, Pelo eu amor não de tô. Deus. Uma coisa que eu tive, assim, muita dificuldade, e olha que eu trabalho, assim, pouco fora de casa. Eu tenho a sensação eterna de que eu estou abandonando meus filhos. Eu não Ah, sei se é. você tem isso. Tenho. Você tá fazendo uma coisa, mesmo que você tá fazendo uma coisa que você ama, você fica, ai, será É. que eles comeram? O que será que eles estão fazendo? Ai, eu queria tanto ficar com eles. Sim. Aí você tá com as crianças, elas começam a deixar a gente maluca, né? Aham. Aí você fala assim, nossa, ai, tá na hora de eu trabalhar. Ai, que delícia, deixa eu ir lá descansar um pouquinho. Não, e tem hora que às vezes eu não tô bem, né? E aí eu vou, deito no colo da minha filha, ou fico perto do meu filho, parece que eles fazem um tratamento em mim também. É uma coisa muito, é Aham, uma troca muito louca. Então é uma montanha-russa, sim. gente. Ninguém é normal de perto, sabe? Não, Então, não. assim, De perto ninguém é normal. E os meus são pequenos ainda, então eles me exigem muito fisicamente, exato. sabe? Cara, tem dia que no final da tarde você tá louca. Quinta-feira, você só me vê na live sorrindo. Você não sabe como que eu fico. Meu marido nem chega perto de mim quinta-feira, porque eu É. fico uma onça. Porque eu fico preocupada, eu fico estressada, eu quero estudar. Aí eu vou ler um negócio, eu quero meter na live de novo. E aí, assim, de última hora eu fico mexendo nas coisas. Quinta-feira, aqui em casa, eu sou até a babá já sabe. Ela já chega e fala: boa tarde, a gente vai subir. Sai de perto, pelo amor de Deus. Eu preciso ir. Ai, mas é muito gostoso, sabe? Saber, né, que a gente tem essa abertura. Eu sou muito grata à internet porque eu tenho conseguido conhecer um pouco mais pessoas maravilhosas, assim, e eu espero que a gente consiga ter a oportunidade de se encontrar pessoalmente, né? Em algum congresso, em alguma coisa, né, Mar? Temos que nos encontrar. Bom, eu ainda sou, meu caçula ainda mama. Sim, Estou num processo primeiro emocional de com desmame, certeza. entendeu? Primeiro começa na cabeça. Para começar, eu quero muito ir no congresso de emergência no ano que vem, se Deus quiser. Dá certo. Não, e vamos ver se eu consigo, a gente vai se encontrar lá. E, Mar, Ah, vamos sim, a gente tem que se agora. encontrar sim. Não, e fala onde as pessoas te encontram, porque, gente, se vocês não seguem, estão perdendo a Ah, oportunidade. Mas fala todas as redes imagina. sociais, né, para as pessoas te procurarem. Imagina. Bom, eu agradeço, né, todas as palavras que você falou para mim. Fico muito lisonjeada e vindo de profissionais assim tão bons. Admiro muito você, admiro muito a Nildo. Vocês fazem um trabalho muito ético, muito profissional, que a gente tem visto que está cada vez mais escasso na internet, né? Porque Sim, as pessoas pensam muito no financeiro, elas não. E eu fiquei um ano produzindo conteúdo gratuito na internet. Então, hoje as pessoas vêm muito perguntar assim para mim: ai, como que eu faço? Eu quero fazer um curso, quero não sei o quê, quero não sei o quê. Ah, mas eu não quero postar, mas eu não quero gravar. Ah, mas eu não quero. Então, você quer o quê? A pessoa só olha o dinheiro, só quero acha que a dinheiro. internet é uma galinha de ovos de ouro, e não é. Sim. É muito trabalho, é muita dedicação, e assim, eu fico muito agradecida com as palavras mesmo, porque é recíproco, viu? Bom, quem quiser me encontrar é Pediatria Urgente. Então, é Pediatria Urgente no YouTube, lá no Instagram também, tá? Tem no TikTok também, tô tentando descobrir o TikTok, tô me sentindo uma idosa, tentando mexer no TikTok, mas também é Pediatria Urgente, então tudo Pediatria Urgente. E sigam, gente, pediatria urgente, pediatria intensiva, e a gente se Isso aí. complementa aqui e realmente somos admiradores, Má, de verdade, Ah, sabe? imagina. Acho que trabalhos bem feitos, com honestidade, com ética, a gente tem que exaltar, porque realmente está muito difícil, né? Hoje em dia, de filtrar Muito algumas coisas na obrigada. internet. E, Má, Obrigada, muito Lu. obrigada, que seja uma abertura para outros papos, para você voltar em mais podcasts por aqui, viu? Com certeza, é só me convidar, estamos dentro, foi uma alegria. Foi o primeiro podcast que eu participei, nunca tinha participado, e eu fico muito feliz. Eu sou uma tagarelona, então, tudo certo, né? Tá ótimo. E, ó, não, curte, compartilhem, manda pros colegas, vem conhecer um pouco mais a Maísa, né? Aproveitem bastante, ó, Obrigada. já tem 100 episódios aqui, esse aqui é o 101 para marcar mais 100 aí Muito chique. pela frente. Vamos ver se vai rolar. Isso aí, Um isso aí. beijo, meu amor. Ai, que bom. Obrigada, um Obrigada, beijo. beijo. Até. Tchau, fica com Deus. Tchau.